Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como já falei no primeiro vídeo, recebi muitas perguntas sobre valores dos imóveis, sobre valores de financiamento, né? Muitas dúvidas, muita gente questionando, e então eu resolvi trazer esses conteúdos para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Então eu estou aqui para trazer na minha série Minha Casa em Portugal informações na prática de quantos são os valores dos imóveis e sobre o financiamento, né? Como que é o processo. Então dando ideias para vocês, principalmente sobre faixa de preço nas várias tipologias, como por exemplo de bairros mais baratos e bairros mais caros, para que você comece a ter justamente uma ideia melhor ali de investimento e, claro, sobre valores que vocês vão ter que gastar para poder comprar um imóvel aqui em Portugal. Seja para quem já mora aqui, seja para quem quer morar aqui, está morando nos Estados Unidos, está morando no Brasil, está morando na Inglaterra, seja qualquer lugar que for, ou seja, simplesmente para quem quer investir, né? Tirar o dinheiro do Brasil num momento tão confuso como esse que a gente está vivendo no Brasil, e estão ali aquelas dúvidas, euro só subindo, não sabe quanto que o real vai derreter, então pode ser uma opção também de investimento, tá bom? Para conseguirmos abordar de uma forma bem clara, a gente vai falar sobre todas as regiões do país, como eu já mencionei. No primeiro vídeo a gente falou sobre Braga, né? E hoje a gente vai trazer uma outra região. Lembrando, gente, os estados aqui chamam distritos, tá? A gente está falando primeiramente do distrito de Braga, no vídeo anterior, card vai aparecer em algum lugar aqui da tela. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre outro distrito, tá? Pensando muito na capital do distrito, mas também falando ali nas cidades ao redor, para justamente ter essa noção do que é o entorno do lugar, tá bom? Tá beleza? Então, dessa forma, para que possamos todo mundo tirar as dúvidas, todo mundo ser esclarecido, e dúvidas que ainda ficarem, vocês colocarem nos comentários para a gente poder responder no próximo vídeo, e a partir daí a gente criar mais conteúdo, enraizando cada vez mais a ideia em cima das dúvidas de vocês, tá bom? No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre valores de imóveis para compra na região de Lisboa, tá legal? Mas isso tudo logo depois da vinheta, então bora lá! Então, como eu disse, vamos passar por todos os exemplos possíveis em relação a valores de imóveis aqui na região de Lisboa, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que como é a capital do país, eu não poderia deixar para o final desse projeto, né? Eu quis falar primeiramente de Braga, então a gente começou como Braga sendo o primeiro vídeo, afinal de contas, Braga é a casa da Oliveira Imóveis, né? Então ela tinha que começar por aí. Então quem quiser ver o vídeo de Braga, pode ficar aqui também, pode clicar aqui no card, que eu também estou deixando o card aqui em algum lugar da tela, para a pessoa ter essa melhor visão de, pô, Lisboa tá caro, Lisboa tá barato, deixa eu ver o preço de Braga, né? Independente da sua opinião sobre o valor de Lisboa, se você quiser conhecer Braga, só clicar aqui no card, tá? Porque lá também tem um vídeo explicando, dando um panorama geral de como eu fiz todo o processo, tá legal? Sobre o estado de Lisboa, gente, falando um pouquinho sobre ele. Ele é um estado de aproximadamente 2,2 milhões de habitantes, tá? Fica na região centro-sul de Portugal e é composto por 16 concelhos, ou seja, lá tem 16 cidades, sendo a cidade de Lisboa a maior e ali em volta dela a zona metropolitana, que aqui em Portugal a gente chama de AML, tá? Área Metropolitana de Lisboa, tá bom? No Brasil é muito conhecido como RM e a inicial da cidade, né? RMBH, RM São SP, né? Região Metropolitana de São Paulo, de Belo Horizonte, RMRJ, né? Região Metropolitana do Rio de Janeiro e por aí vai. Aqui é AML, Área Metropolitana, tá bom? E claro, é a área com a maior densidade populacional do país. A gente está falando de um país pequeno que, claro, muita gente vê na capital do país as melhores oportunidades. A estrutura
empresarial que domina no distrito é o setor terciário, com 79% das atividades do distrito sendo dentro do setor terciário, tá? E a cidade de Lisboa, para quem está pensando em estudar, conta com 32 universidades. Gente, eu falo 32, mas tem que abrir um parênteses aqui. Está considerando todo tipo de universidade, tá, gente? Aquelas que o imigrante pode entrar, pode fazer processo seletivo, e aquelas que não pode, igual, por exemplo, a universidades ligadas ao governo na parte das Forças Armadas. É uma universidade, mas não é algo que uma pessoa civil pode se candidatar. Mas a gente tem ali 3 grandes universidades. A Universidade de Lisboa, a Universidade Nova Lisboa e a Universidade Católica Portuguesa, que não é a nossa PUC no Brasil, mas é uma coisa muito parecida, muito similar, tá? Aqui é a Universidade Católica Portuguesa, no Brasil é Pontifícia Universidade Católica, né? É algo parecido, mas é diferente, tá bom? A cidade ainda conta também com várias opções de hospitais públicos, tá? Dezenas de escolas do primeiro ao 9º ano e, claro, também as de secundário, né? Que são as escolas de ensino médio, tá bom? Então, é a zona com o maior número possível de escolas, o maior número de universidades, é a região do país onde tudo tem mais abundância. Falando sobre imóveis especificamente, os bairros mais nobres da cidade são Alcântara, Avalade, Avenida Nova, o bairro do Belém, né, onde tem a Torre de Belém, o Pastel de Belém, maravilhoso Pastel de Belém, e também o bairro de Santo Antônio, tá? Tem, claro, outros bairros, eu não vou ficar aqui falando assim, pô, Giovanni, os melhores são esses, faltou esse no vídeo e tal. Gente, é uma coisa muito específica de falar e, claro, é muito de percepção também, né? Ah, Giovanni, esse bairro é bom no seu entendimento, no meu não é. No meu eu trabalho em outra zona da cidade, para mim o melhor bairro da cidade é outro. Gente, isso também acontece, né? A gente está falando de uma questão muito subjetiva, digamos assim. Tem aquela zona mais rica, mas tem aquela zona mais boêmia que de repente a zona mais boêmia para uma determinada pessoa é a melhor zona da cidade. Então é difícil dar um parâmetro assim 100% verídico que a gente possa realmente bater o martelo e é isso e acabou. Porque realmente vai muito da percepção de cada um. Mas falando pelo lado oposto, né? A gente colocou ali Avalade, Santo Antônio, Belém, Alcântara como sendo os bairros, perdão, como sendo os bairros bons, mas também existem as outras opções, os bairros que são menos interessantes assim. Não significam que são ruins de toda forma, gente. Longe disso, não é isso que eu estou falando. Mas são os bairros menos valorizados, por assim dizer, tá? Mas que mesmo assim são bons, são de uma condição legal, mesmo para o imigrante é um ponto interessante de mudança. Exemplos disso, Olivais, Marvila, Santa Clara, são bairros que entram num exemplo como esse, tá? São bairros que ainda assim têm segurança, ainda assim são confortáveis, ainda assim têm uma boa infraestrutura, só não estão ali no patamar dos outros bairros que eu citei anteriormente, né? Não é o mesmo nível de Belém, por exemplo, então difere, né? Não é um Santo Antônio, Avenida Nova, não é algo nesse sentido, mas também são bons bairros, tá? Claro que existem variedades entre os próprios bairros também, é bom frisar isso. Estou tomando esse cuidado de fazer esse conteúdo para vocês, porque vai vir gente de todo lugar assistir esse vídeo e vai ter gente que vai falar, pô, Giovanni, você está falando aí abobrinha, né? Você está falando mentira, porque é isso que eu estou tentando deixar claro. É uma questão de percepção, tá? Os melhores bairros pela ótica minha, como especialista na área de imóveis, são os bairros mais valorizados. Os outros, os bairros menos valorizados, que tem um metro quadrado mais barato. Então tem essa percepção que tem que ser colocada aqui no vídeo, referenciada no vídeo, tá? Mas a nível do que fazer, como fazer, distância para o centro, isso tudo vai transformar o bairro em bom ou não para você, de acordo com a sua necessidade. Tá legal? Que isso também fique bem claro. Porque ainda assim, dentro do Olivais, vai ter áreas boas, vai ter áreas menos boas, vai ter na área de Belém, que é uma área caríssima, partes boas e partes ruins também. Então é uma variedade que dentro do próprio bairro pode acontecer e que você tem que estar bem informado, bem ciente disso, porque sim, de uma forma geral isso pode acontecer, tá?
esses são os bairros mais caros e os mais baratos, para eu dar aqui uma referência no processo, tá? Agora tem que lembrar, as cidades no entorno de Lisboa também são uma ótima opção para compra de imóvel, pois tem os valores mais atrativos para as habitações. Porém, menos serviços agregados, você vai ter ali esse deslocamento para fazer algumas coisas no centro da cidade, em Lisboa e tudo mais. Então são pontos a se considerar, mas que eu não deixaria de considerar, tá? Principalmente para quem quer investir, tá? Para quem está querendo comprar e morar, ótimo, mas para quem quer investir, então nem se fala. Porque Lisboa, por si só, já está um pouco mais cara. Então você tem ali nas cidades da AML, né, da região metropolitana, opções de compra também com preços atrativos, preços que são interessantes. Então isso também é uma boa opção, uma boa forma de pensar, de ver a questão, tá legal? E é aí que entra a relação natural entre custo e benefício. Pois morando fora de Lisboa, tem que ter aquela questão com a distância para o centro, pegar metrô, pegar ônibus, até mesmo trem. Mas são pontos que você pode avaliar como ainda assim sendo atrativos para o seu processo. O que vai depender disso? O seu orçamento. Com base no seu orçamento, você pode fazer ali uma alternativa de escolha que ainda assim se mostra ser muito atrativa, pode ser uma excelente opção, tá? Já que eu falei de transporte público especificamente, puxando o gancho aqui, né? Na cidade e no entorno de Lisboa, a gente tem ali a melhor forma de se deslocar possível de Portugal. Porque no interior, você vai ter ali basicamente o seu carro, táxi e o ônibus, mas nada além disso. Em Lisboa, a gente tem de tudo. A gente tem o seu carro, tem bastante opções de bicicleta, dependendo de onde você mora. Tem as trotinetes, que são as patinetes alugáveis, igual o Uber, perdão. Tem ônibus, tem trem, tem metrô, tem a barca, né, a lancha que atravessa o Rio Tejo. Ou seja, você tem todo tipo possível, você tem um modal de transporte público bem grande, uma malha bem estruturada, que liga não só Lisboa, como, né, todos os bairros, mas ótimas opções que vão ligando para cidades vizinhas. Então você tem um comboio passando nas cidades vizinhas, você tem algumas linhas do metrô que também chegam em outras cidades. Então você tem ali pontos interessantes para te ligar na capital, no centro da cidade. Então são ótimas opções. O modal de transporte aqui, ele é sempre realmente bem farto. Então isso é uma coisa interessante para Lisboa especificamente, que não acontece tanto em outras cidades, tá? Então, agora que você já tem um panorama sobre a cidade e a região metropolitana de Lisboa, vamos falar do que mais interessa, que são os imóveis. Para você poder fazer as contas de acordo com seus ganhos, tem um vídeo aqui que eu vou deixar o card para você assistir também, que te ensina a entender quanto de sua renda mensal será avaliada para um financiamento. E, portanto, quanto é o valor da parcela que você pode pagar, tá? Se ainda não viu esse vídeo, vale a pena assistir para entender melhor sobre os custos em relação ao seu salário. O card está aqui. Então, para falar do imóvel, bom assistir esse videozinho aqui também, tá legal? Vamos começar então por um imóvel T3 nos bairros mais queridinhos da cidade, onde o investimento será maior, tá? Nessas zonas, como eu falei ali em cima, né, como eu falei antes, o preço de um T3, gente, 3 dormitórios, lembrando, o T sempre indica a quantidade de dormitórios, de quartos, tá? Em média, vai ter um valor de 700 a 900 mil euros. Isso, gente, por baixo, tá? Pois isso imóvel com valores em milhões de euros para essas zonas. Eu estou falando ali de uma forma positiva ali, mais ou menos de 700 a 900 mil euros, tá? Apartamentos também vale lembrar, eles são sempre mais baratos que casas. As casas custam em média até 50% mais caro do que um apartamento. Vai ter casas mais baratas, também vai ter a relação da qualidade da casa, o estado de conservação que a casa está, mas de uma forma geral, em média, mais ou menos algo em torno de 50%, tá? Mas considerando então uma entrada de, em média, 30% do valor do imóvel, para um imóvel jogando por baixo o valor de 700 mil,
a gente tem aqui 210 mil de entrada, né? 30%. Levando em consideração que você tem direito a usar os 30 anos máximos de financiamento, ou seja, você pode ter no máximo 45 anos de idade para atingir o 30 anos de financiamento máximo, você teria uma prestação média de 2.200 euros por mês, tá legal? Um imóvel desse mesmo padrão, que você comprou por 700 mil, você vai alugar ele em torno de 2.500 a 3.000 ou até 3.500 euros. Vai variando isso, tá? Vai poder chegar até valores até maiores do que 3.500 euros. Vai depender um pouquinho. Mas por baixo, para nivelar por baixo, sendo conservador, no mínimo 2.500 euros você consegue alugar. Diante disso, isso representa que o imóvel se paga sozinho. Não há comparação sequer com o mercado brasileiro, gente. Quem assistiu o vídeo da Valéria sabe que ela falou. Ela estava querendo comprar um imóvel aqui, comprou um imóvel pagando 300 de prestação, pôs para alugar por 600. Ela, com esse mesmo valor, ela estaria comprando um imóvel com um valor de financiamento de 4.000 e poucos reais por mês, e o máximo que ele ia conseguir de financiamento de aluguel nesse imóvel seria 3.500, já que teria o custo do condomínio, então não ia achar gente para poder alugar o imóvel dela. Ou seja, o imóvel não se pagaria sozinho. Aqui ele se paga, tá? Ou seja, ele vai se pagar sozinho e ainda há a chance de sobrar um dinheiro, né? Porque você tem uma prestação de 2.200, começa a alugar ali no mínimo por 2.500, ele paga sozinho e ainda te sobra 300 euros por mês. Nesse mesmo exemplo, se você tiver ali mais idade, vamos supor 60 anos, uma pessoa, né, já aposentada, reformada, como a gente fala aqui em Portugal, e você fala assim, pô, Giovana, eu com 60 anos só posso financiar por 15 anos então, né, metade do tempo, já que 75 anos de idade é o limite. Sim, no máximo 15 anos. O melhor nesse cenário vai ser aumentar o valor da entrada para você conseguir então uma prestação menor ou pelo menos mais pareada com aquela anterior, né, de 2.200. Pensando nisso, uma entrada de 45% do imóvel representa 315 mil euros de entrada. E uma prestação, no final das contas, então, de 2.700, tá? 2.700 euros. Lembrando, 2.500 eu coloquei por baixo o valor do inquilino te pagando aluguel. O normal, algo razoável, no mínimo 3.000, né? Ou seja, é algo totalmente factível. 3.000 de aluguel. A gente aluga muito imóvel na região de Lisboa e muita gente paga ali 3.500, 3.200. Então é algo normal, tá? Ou seja, de novo, o imóvel está se pagando sozinho, porque o valor do aluguel é mais caro que o valor da prestação, ainda com chance de sobrar. Já o imóvel num T3, mantendo a condição de ser no 3 quartos, mas em zonas mais afastadas de Lisboa, ou até mesmo indo para cidades ao redor de Lisboa, você vai encontrar na média por 200 mil euros. Com uma entrada de 30% e também considerando os mesmos 30 anos para pagar, a prestação seria de uma média de 650 euros. Ou seja, nessas zonas, o valor do arrendamento médio para um T3 varia de 750 a 900 euros. Você estaria novamente aqui tendo um exemplo de conseguir comprar o imóvel pagando apenas a entrada e todo o resto sendo um inquilino pagando para você, porque a conta é muito simples. A mesma ideia vale aqui também caso você tenha mais idade, aumentando o valor da entrada para reduzir o valor da prestação, garantindo assim que o imóvel se pague sozinho, né? Porque você tem ali uma relação de você deu uma entrada maior, automaticamente sua prestação tende a ser menor. Ou mesmo que, dependendo do valor da entrada, ela fica um pouquinho maior, o imóvel ainda vai se pagar sozinho. Em algumas situações, você vai receber pelo aluguel o dobro do valor que você paga de financiamento, tá? Então, é uma ideia interessante, é algo que eu acho muito válido realmente. Falando então de um T2. Para um T2, caso você queira alugar o T2 nas zonas boas de Lisboa, dando o mesmo exemplo ali, digamos assim, de Alcântara, é um bairro que eu acho muito interessante, eu gosto muito, por isso o nome dele sempre vem em primeiro lugar, inclusive, um valor ali de um T2 muito próximo de 500 mil euros, tá?
Vai ter mais barato, Giovanni, nas zonas, em outros bairros, por exemplo, que também são bairros bons? Sim, vai ter alguns mais baratos, 400 mil, mas também vai ter mais caro, 600 mil, 700 mil. Então, pegando aqui na média, 500 mil euros. De novo, com 30% de entrada, de novo, com 30 anos de financiamento, você teria uma prestação ali mais ou menos, de 1.500 euros, tá? O valor de um T2 desse, para aluguel, você teria ali um valor de 2.000 euros de prestação média, tá? Claro, vai poder oscilar um pouquinho para cima, poder oscilar um pouquinho para baixo, mas você tem ali uma prestação bem interessante, uma prestação não, um pagamento de aluguel bem interessante, tá? Então vai ser algo positivo também para te fazer poupar dinheiro. Por quê? Uma prestação de 1.500 euros, o aluguel de 2.000 euros. Então você ainda tem ali 500 euros sobrando, né? Comprou ele por 500 mil, teve uma prestação de 1.500, um aluguel de 2.000. Tá ótimo, tá sobrando dinheiro no final do mês, não é mesmo? Agora, fazendo isso, já nos bairros mais afastados da cidade ou até mesmo, de novo, saindo para cidades no entorno, você vai conseguir baixar aí para uns 180 mil, tá? Não vai mudar muito em relação a T3, mas está aí uns 20 mil mais barato, digamos assim. Uns 180 mil eu posso falar que é algo factível, algo normal, algo que você não vai ter tanto problema. Mantendo a mesma proporção, 30% de entrada, que foi a pergunta mais comum para a gente, quanto que é a entrada dos imóveis aqui, né? Atualmente, por causa da guerra, por volta dos 30%, por isso que eu estou dando sempre esse exemplo, tá, gente? Com 30% de entrada, para 30 anos financiado, uma prestação mais ou menos 550 euros. Um andamento nessa mesma região, para um imóvel de tipo T2, você vai ter um valor de aluguel, o inquilino te pagando algo em torno de 700 a 900. Ou seja, de novo, você está com o imóvel se pagando sempre sozinho. É isso que eu quero destacar, é isso que eu quero fazer você ter essa percepção. Porque ele sempre está se pagando sozinho e sempre se valorizando, porque o mercado continua crescendo. Então, o valor que você compra hoje um imóvel de 180 mil, daqui a 6 meses você não compra o mesmo imóvel, porque o imóvel de 180 mil daqui a 6 meses ele já está custando 200, ele está custando 210, está custando sempre mais, tá bom? Agora, se novamente você passou dos 45, estou gostando sempre de dar esses dois exemplos para ficar bem claro. Um financiamento de 30 anos e um financiamento de 15 anos, né? A gente tem outros valores, outros percentuais tem que entrar nessa conta, né? Então, automaticamente, você vai ter uma diferença e basta fazer a mesma regrinha aí que eu coloquei nas outras para você ter uma ideia de prestação, tá bom? Agora, para T1, gente, muita gente me pergunta, Giovanni, T1, como é que é? Tô indo eu e minha esposa sozinhos, ou só eu, minha esposa e um filho pequeno, dá para poder comprar um T1, a gente se ajeita no primeiro momento e tudo mais. Gente, T1 para T2 não tem tanta diferença assim de preço, tá? No exemplo de Braga, eu falei a mesma coisa e não trouxe aqui informações tão relevantes sobre o T1. Justamente porque o preço dele com relação ao T2 não tem tanta variedade, tá? São imóveis que têm uma quantidade menor, para ser bem claro, assim, são imóveis que não estão em todo lugar, não são todos os bairros que vão ter grandes quantidades de T1, eles vão estar mais concentrados, por assim dizer, nas zonas centrais e nas zonas de muitos hospitais e nas zonas de muitas universidades, tá? Por quê? Porque aquela pessoa que vai para o hospital ali precisa de um acompanhante, o acompanhante pega um quartozinho próximo, né? Pega um apartamentozinho, não ter um próximo ao hospital para ficar hospedado ali enquanto está fazendo um tratamento. Para quem estuda, tem ali um imóvel próximo também da universidade. E claro, nos grandes centros, porque a pessoa tem fácil deslocamento para o trabalho sem altos custos associados. Então, o padrão de construção aqui, ele leva o mercado a repetir isso sempre. Então, é onde tem a maior quantidade de imóveis T1. E o preço deles, por causa justamente desses detalhes de onde eles são feitos, eles não diferem tanto dos T2.
Porque você tem automaticamente um T2, mas num bairro mais afastado, mas você tem um imóvel que teoricamente é menor T1, mas ele está na região central. Então ele equivale ao preço do T2 mais afastado. Por quê? Porque ele é um T1 central. Ou então ele é um T1 próximo ao hospital, próximo à universidade. Isso valoriza o imóvel. Por isso não tem tanta disparidade. Muita gente pergunta para mim, inclusive no processo de arrendamento, né, quando eles querem alugar o imóvel, Giovanni, eu estou vendo aqui os T1 e os T2 têm preço muito igual. Por que isso se eu tenho mais conforto num T2 do que num T1 e tal? Mas justamente por causa desses pontos. São a grande pegadinha, por assim dizer, o grande X da questão. Então não tem tanta diferença assim, os valores realmente são muito próximos dos T2, tá? Então, de novo, eu já me alarguei aqui, mas não vou me alargar mais nesse assunto, porque realmente não há tanta variação assim em relação aos dois, tá? Sobre regiões de uma forma geral, tá? Se fosse para indicar, Giovanni, então você indica comprar onde exatamente? Gente, isso é muito pessoal, tá? Lisboa é ótima, é uma cidade maravilhosa, uma cidade incrível. Cada vez que eu vou lá eu me apaixono cada vez mais pela cidade. Eu vou num cantinho novo, vou num barzinho novo, num restaurante novo. É algo que realmente você vai descobrindo o tempo todo. Mas se for parar para pensar assim, em compra é muito pessoal. É complicado de eu falar para não comprem em Lisboa, comprem na cidade X, ou comprem só em Lisboa. Eu não estou preocupado aqui com o valor do imóvel que você vai comprar, se você vai ter a ajuda do Giovanni ou não nesse processo. Eu estou preocupado em te dar essa informação. E na informação, te fazer você refletir sobre os preços dos imóveis. Tá? A partir daí, o que tem próximo do imóvel, o que pode te agregar, o que pode te ajudar sobre o imóvel. Né? Giovanni, eu aceito morar um pouquinho mais longe e com isso ganhar um pouco mais de estabilidade financeira, porque eu estou comprando um imóvel menor, mais barato, vou estar fazendo uma reserva maior do meu próprio dinheirinho. Então, é uma questão de você ir percebendo o seu perfil. E principalmente, se você tiver o perfil de investidor, de repente Lisboa é uma boa opção. Por quê? Porque tem os preços realmente até mais atrativos e mais atrativos também para o aluguel. Não tão atrativos assim, não tão atrativos assim, perdoe, se for fora de Lisboa, porque os preços dos aluguéis já caem também. Então, se o preço do imóvel é muito alto, mas o preço do aluguel ainda é baixo, a rentabilidade mensal não compensa tanto, fica muito baixa para você recuperar o investimento. Agora, você vai dizer, Giovanni, eu estou comprando, vou deixar ele alugado e daqui a alguns anos eu vou morar em Portugal. Tá ótimo, porque ele está se pagando sozinho. Isso é uma coisa que está sempre se pagando sozinho. Muito dificilmente você vai ter um imóvel que não se paga sozinho. Isso é um ponto crucial do processo. Você sempre vai ter um imóvel pagando sozinho. O que você tem que entender é o quanto te sobra desse valor, se é interessante ou não, tá? Então, nesse sentido, eu acho que qualquer opção é boa, tá? Você pode ter ali uma percepção ou não no seu estilo de viver, no seu estilo de pensar e principalmente financeiramente falando, se você está querendo comprar para morar ou para investir, porque aí você tem ali dois caminhos diferentes para trilhar, mas que também são muito pessoais. Você pode ser um investidor e falar, não, eu prefiro comprar fora de Lisboa mesmo e tudo mais. É um perfil. A rentabilidade vai ser menor, vai ser mais a longo prazo, mas ainda assim também é uma forma de você proteger o seu patrimônio. Então, de uma forma geral, no final das contas, a decisão ela é muito pessoal, tá? Gente, eu não estou falando aqui que não existem e que não existe ali uma fórmula ideal para você comprar, tá? Você tem que fazer essa análise mesmo de uma forma pessoal para ver o que vale a pena ou não, tá? Para quem procura imóveis mais baratos ainda, também existe. Giovanni, você quer dizer então que é impossível achar um imóvel de menos de 180 mil em Lisboa, na região? Não, gente. Tem imóvel de 100 mil, tem imóvel de 120 mil, tem imóvel abaixo de 100 mil, de 80, de 90 mil. A questão toda é a qualidade do imóvel. O quanto que você quer ter de trabalho ao comprar aquele imóvel. Não só trabalho braçal de ter que reformar o imóvel, gente. Não é isso também. Mas é trabalho no sentido dor de cabeça, tá? Existem bairros em Lisboa e região
que não são bairros tão bons assim, que não são bairros que você vai ter uma vizinhança tão agradável. Então, você está comprando um imóvel ali por 100 mil, 110, 120, 130 mil, ou até menos ainda de 100 mil, mas você vai estar morando o seu vizinho de parede, o seu vizinho de cima, o seu vizinho de bar. Vai ser um povo que você não quer ter contato com eles. Então, isso adianta? Isso resolve o seu problema? É isso que a gente, às vezes, não pensa quando está comprando um imóvel, né? E esse é um diferencial de você procurar gente qualificada para te ajudar a comprar o imóvel. Porque as pessoas têm que ser os seus olhos, têm que ser os seus ouvidos, tem que ser sua boca, tem que ser o seu nariz, tem que ser seu tudo para poder fazer um processo confortável, que te deixe confortável, tá? Não estou me vendendo aqui, não é essa a ideia. É te informar, te dar ali condições de verificar que às vezes o barato pode sair caro. Porque você pode estar comprando um imóvel achando que está, Giovanni falou que era só imóvel acima de 500 mil e não é bem assim, eu comprei o meu por 130. Ok, você comprou por 130. Pode ser que não, mas pode ser que depois de alguns meses você comece a ter dor de cabeça. E é aí que é o X da questão. Por isso tem que ter muito cuidado. Não entrei ainda no mérito de uma reforma, mas isso também pode acontecer. Você pode estar comprando um imóvel que a imobiliária colocou fotos ali tiradas com foto profissional, todo bonitinho, aquela coisa maravilhosa, que presencialmente, depois de 2, 3 meses morando, você vai ver que as coisas começam a desabar, porque estava só maquiada para venda. Então tem que ter esses cuidados também. E, gente, uma reforma aqui não vai ser algo tão barato assim. Você pode ter uma reforma iniciando aí na casa, vamos supor assim, de uns 5 mil, considerando mão de obra e tudo mais para pintar, trocar ali maçaneta, uma porta, uma janela, alguma coisa do tipo. Ou uma reforma mais bruta mesmo, mexendo em parte elétrica, parte hidráulica, questões de acabamento, né? E aí você gastar 20, 30, às vezes até 40 mil euros. É uma coisa que você vai ter que olhar no imóvel na hora de fazer a sua reforma, na hora de fazer a avaliação, principalmente antes de fazer isso tudo, né? Na hora que você estiver comprando, tá? Tem que pôr isso tudo na ponta do lápis, tem que pôr isso tudo em análise para você não entrar numa fria, porque pode ser um processo que depois vai se tornar uma dor de cabeça muito grande, tá bom? Além do que, caso você não mora aqui, você vai precisar ter alguém cuidando da obra o tempo todo, o que pode crescer ainda mais os custos dessa reforma, não é bom? Não é mesmo? Então é complicado mexer num processo desse vespeiro, digamos assim, se você não tiver aqui uma pessoa de confiança para poder ir te informando, te mostrando todos os passos de forma correta. Tá legal? Gente, me conta aqui nos comentários se esse vídeo ajudou você a fazer suas contas, se te deu alguma visão de futuro, de planejamento, se ficou tudo mais claro para você, se era a região de Lisboa a que você esperava. Se falou, Giovanni, não é Lisboa, eu quero que você me fale de Leiria, eu quero que você me fale de Porto, eu quero que você me fale lá de Bragança. Gente, coloca nos comentários, coloca todas as informações aqui, compartilha o conteúdo com mais pessoas que queiram, que já comentou com você que deseja investir fora do Brasil, porque a gente está aqui para ajudar e trazer mais informação para todo mundo, tá legal? Agradeço quem chegou até o final do vídeo, não deixe de deixar o seu like, deixe o seu joinha, curta o vídeo, pelo amor de Deus, ajude o canal e vamos para os próximos vídeos. Tchau, tchau. Né? Sobre Lisboa, então a gente vai receber aqui, não, corta tudo errado, eu tô falando vacilo, tá? De novo. Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos. Muita gente ficou com dúvida, muita gente veio me questionando e de novo eu vou cortar porque ele tá andando muito rápido, velho. Eu não tô conseguindo.